Eide. O professor Carlos Alberto Eide é coordenador da Comissão de Atendimento Pré-Hospitalar da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. É membro do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do CREMESP, ex-diretor do SAMU, na cidade de São Paulo, e ex-superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal. E antes de chamar o professor Carlos Eide, queria agradecer ao Alberto, que nos sugeriu essa aula ainda em março e maio, e gerou todo esse sucesso aqui. Então, professor Carlos Alberto, muito obrigado pela sua presença. Após a aula do professor, eu vou chamar o doutor Renato Maluf, que vai nos explicar da parte jurídica, Ricardo Maluf, Ricardo Maluf, que vai nos explicar muito da parte jurídica também, para a gente poder fazer o debate depois com os dois. Professor, muito obrigado, viu? Bom, eu estou com o meu microfone, obrigado. Bom, primeiro, agradecer demais, né, o honroso convite que me foi feito. E é claro que eu também estou com a expectativa aqui de vocês, né, me aumentou a responsabilidade, né, eu vou ter que... Então, Alberto, eu vou caprichar no máximo que eu posso, tá? Bom, falar em atender durante um voo, né? Primeiro eu queria deixar muito claro, né? Por mais que a gente domine, por mais que a gente seja médico, por mais que a gente trabalhe em diversos locais, não é emocionalmente simples atender uma emergência a bordo. Não é. Você pode estar preparado para atender numa sala de emergência de um hospital, você pode dominar terapia intensiva, você pode ser o bam-bam, um monte de coisa. Mas na hora que você está sentado e alguém chama no voo que tem alguém passando mal, o avião já está lá, andou, sabe lá quantos 1000 quilômetros em cima do mar, né? Tem uma diferença do que eu sempre fiz na minha vida, quando a gente discute atendimento, é aquele momento em que você chama a ambulância. E o seu problema em terra começa a ser resolvido. Isto não existe num voo. Ou seja, você não tem quem chamar. Você vai ter que usar todo o seu conhecimento, que é variável, em benefício daquela pessoa que está passando mal, que você sequer conhece, eventualmente conhece, claro, né? E vai dar o seu melhor. Se o seu melhor vai ser suficiente, eu não sei. Mas você vai dar o seu melhor, como a gente aprendeu na medicina. Você faz o que você pode fazer de melhor, né? Que é uma das coisas que a gente vai discutir. Você vai fazer o de melhor dentro do seu conhecimento. Você não vai tentar fazer algo que extrapole o seu conhecimento. Vamos também discutir um pouquinho algumas coisas ligadas à parte legal, né? Vou dar umas pitadas em cima disso também, né? Eu estou aqui, vou falar com vocês durante um determinado tempo, mas esse assunto não é uma palestra, esse assunto é um curso, que eu não tenho esse tempo aqui, né? Eu coloquei num videozinho para vocês, geralmente 6 a 8 horas para a gente destrinchar esse assunto. Imagina, discutir todas as emergências possíveis de acontecer dentro de um voo. Não dá para a gente discutir isso aqui. Cada emergência, como é que você identifica, como é que você trata, como é que você orienta, etc. Então, não dá. Então, eu tive que fazer uma seleção para a gente conseguir, né, fazer um pacote dentro desse tempo que, né, me deram só 15 minutos. Mas eu vou chegar a 1 hora e pouco, né? Tá? E, é claro, já de início, eu me coloco à disposição, em alguma outra oportunidade, para pegar um tema específico dentro desse assunto e ampliar, né? Então, técnicas de fazer socorro, que a gente não vai conseguir tempo aqui para discutir, de repente, um outro momento, eu me coloco à disposição, com muita satisfação, né? Vocês também avaliam se vale a pena, né? Depois, né? Não é não agora, mas eu já... Né? Também, quando eu estiver chegando ao final da minha apresentação, vocês vão receber no grupo do WhatsApp essa apresentação, tá? Ela vai estar disponibilizada no grupo, o que vai me permitir, em algum momento, passar rápido, sem discutir. Primeiro que o tempo não vai dar,
E aí vocês vão ter isso já, né? E aí podem se aprofundar à vontade, ler um pouco mais e etc. Né? Bom, vamos discutir isso então. Antes de falar de uma emergência a bordo, uma emergência no voo, eu queria relembrar algumas situações que podem acontecer em terra. Pode acontecer aqui nesse restaurante, pode acontecer na sua casa, pode acontecer em qualquer lugar. Né? Então eu trouxe um casinho, né? Um caso fictício, evidentemente, apenas para facilitar a nossa linha de raciocínio. Né? E nessa parte eu vou interagir um pouquinho com vocês. Tá? Depois não vamos interagir mais, senão a gente não administra o tempo. Né? Mas nós vamos discutir ao final o que vocês bem desejarem. Então esse casinho 1 aí, o primeiro caso, que na verdade será vamos discutir 2 casos. Esse é o primeiro. Então você é médico, pela manhã está se preparando para ir ao trabalho. Toca o seu telefone, empregada do apartamento vizinho, pedindo a sua ajuda. Então, ela disse que ao chegar para o trabalho, encontrou a Luciana, patroa dela, caída ao chão. A Luciana mora sozinha. A empregada chegou, abriu lá o apartamento e a Luciana estava lá estendida ao chão. Você vai até lá, se propõe a ajudar. Lá chegando, você vê a Luciana caída ao chão, os olhos fechados, à distância ela aparenta não se movimentar. Então, fica essa questão. O que você deve fazer em seguida? O que você faz em seguida? E também, o que é que será que pode ter acontecido com ela? Então eu queria que vocês, agora, essa interação que vamos fazer um pouquinho, não o que nós vamos fazer com a Luciana, né? Não o que nós vamos fazer, mas o que é que pode ter ocorrido com ela? O que será que pode ter acontecido? Em outras palavras, quais são as hipóteses aqui? Mais ainda, usem a imaginação. Não tenho informação nenhuma, não tenho quadro clínico, antecedente, não tenho nada. Nada, nada, nada. Zero. Quais são as situações que um adulto jovem pode ir à inconsciência? Quais são essas situações no nosso meio, na nossa vida? De repente um aqui fica inconsciente. Tá, o que pode ter acontecido? Então eu gostaria que vocês me ajudassem a construir uma lista de hipóteses para essa situação. Sem nenhuma informação mais. Vamos lá. Por favor, o que pode... Agora, nós não vamos discutir, nós só vamos pontuar as situações. Hipoglicemia, ok, fechado. O que mais? Oi? AVC, lipotímia. Quem falou lipotímia? Lipotímia ou síncope, né? Abuso de substância, né? Vamos incluir álcool também, tá bom? Põe no pacote aí. Encheu a cara, cheirou todas, chegou de manhã, ela... Bom, o que mais? Ela está inconsciente. Se você falar em arritmia e a inconsciência, nós podemos estar no pacote da síncope. A síncope tem várias causas, entre elas a arritmia. Como a síncope também pode ter como causa um reflexo vasovagal, que é o mais comum, inclusive no adulto jovem. Já no mais idoso, não é essa a situação. Aí sim, a mais comum são as arritmias. Mas a síncope por reflexo vasovagal, só recapitulando esse ponto, porque esse ponto vai aparecer várias vezes hoje aqui, né? A síncope por reflexo vasovagal, ela causa uma bradicardia e uma hipotensão. Então, e o reflexo pelo vago, 10º par craniano. Ele faz isso. Geralmente, na maioria das vezes, estimulado por algum fator emocional, dor, algum fator. Então, com essa queda da frequência cardíaca e queda da PA, não tem fluxo sanguíneo suficiente e a pessoa fica inconsciente. E por definição,
A síncope, em especial, é nessa questão do reflexo vasovagal, a síncope é autolimitada. Por quê? Porque quando fica inconsciente, o que acontece? O estímulo cessa, a frequência cardíaca sobe, a PA sobe, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, a pessoa acorda. Isso coloca o SAMU, por exemplo, ele raramente encontra a síncope com o paciente inconsciente. Ele põe na hipótese, mas ele raramente encontra. Quando a ambulância chega, já acordou. Graças a Deus, né? Porque também ninguém vai ter síncope 2 dias seguidos. Aí já entrou em coma por outro motivo, né? Não vai ser esse motivo, né? Muito bom. O que mais? Hemorragia ectópica. Aí vocês já estão falando de uma hipotensão, né? Então, uma hipotensão por várias causas, né? Lembrando que tem situações, assim, eu coloquei a Luciana vestida, inconsciente. Vestida por quê? Ou ela chegou e tá assim a noite inteira, ou ela se arrumou para sair e desmaiou. Geralmente, a hipotensão dá tempo de pedir ajuda. Geralmente, a pessoa começa a sentir, não estou me sentindo bem, né, e vai. Não quer dizer que não possa ser. Claro que pode ser. O que mais? Isso, então nós estamos falando de que já foi dito até, um AVC, tá? Só que pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, né? Então um AVC. O que mais? Eu tive um caso, um menino de 10 anos de idade. Embolia pulmonar, um TEP, um embolismo pulmonar. Pode. Se vocês não falassem, eu já ia dizer assim, olha, há uns 4, 5 dias ela fez uma cirurgia, fez um procedimento. Eu ia dar uma estimulada em vocês, né? TEP, tá falado, um tromboembolismo pulmonar. O que mais? A turma do fundo pode falar alto também, sem problema nenhum, hein? Eu lamento, peço desculpa e agradeço, né? A quantidade de gente que tem aqui, mas me dificulta um pouco. Eu sou muito olho no olho quando eu falo, né? E aí, daqui a pouco eu apareço aí, né? Vou pro fundão, né? Mas vocês têm uma tela aí também, né? Então, vamos lá. Mas que mais? Acidente doméstico. Me fala um pouco mais. Como assim? Isso, caiu. Claro que se eu pusesse uma cadeira caída aqui do lado, ou uma escada aqui do lado, claro que aí o seu raciocínio ia mais fácil para esse lado. Perfeito. Um acidente, né? Provavelmente bateu a cabeça e ficou inconsciente, né? Porque só um acidente cair e não ficar inconsciente, né? Aí ela teria que ter uma causa que levou à queda, né? Ou ela caiu consciente, bateu a cabeça, ok, né? O que mais? Inalação de gás. Então, vazou gás. Tem morrido gente no Brasil, né? De vez em quando pinga a notícia aí, né? Casal morreu, ou chegou lá, né, a gente morta e foi vazamento de gás, né? Parada cardiorrespiratória. Certo? Vamos no popular aqui, parada cardíaca. Tá? Mas é uma PCR. Claro. Né? Uma das causas, né? Causa dessa situação dela. Ela pode estar em parada cardíaca. Tranquilo. O que mais? Medicamento, até já comentaram, né? Excesso de... Foi comentado. Ok. Alguém tem mais? Fala. Simulação. Ela está sozinha, né? Você me judiou agora, porque eu não pus nas minhas hipóteses simulação. Ela ficou esperando a empregada chegar. Aí ela se atirou na hora, né? Outra coisa, aproveitando aí, não a simulação específica, por exemplo, ela pode ter sido agredida, pode ter acontecido alguma coisa antes, né? Que a gente não sabe o que foi. Ela pode ter sido agredida. Claro que na hora que você vai avaliar, você pode encontrar ferimentos, sangue, né? Aí você começa a melhorar a sua hipótese, né? Mas só nesse visual, sem a gente fazer nada, olha quanta coisa vocês já colocaram como possível. Possíveis mesmo. Sem, né?
Mas vamos lá, vamos estimular mais um pouquinho. Mais alguma coisa? Então vou estimular. Oi? Fala alto. Envenenamento. Ficou na intoxicação também, vamos no mesmo pacote, mas ok. Né? Aqui nós estamos falando droga, suicídio, overdose, aí a gente empacota tudo aí, né? Agora, convulsão. Na verdade, se isso foi convulsão, isso não é convulsão, tá certo? Seria um pós-ictal, pós-convulsivo. Perfeito. Então, ao invés de falar convulsão, vamos falar um pós-convulsivo. Claro. Perfeito. O que mais? Estresse emocional. Né? Vários nomes aí. DNV, né? Distúrbio neurovegetativo, PT, aí começa, né? O que mais? Olha, ainda tá saindo ainda. O que mais? Bom, ela estava em cima da mesa, tinha uns pãezinhos de queijo. Quem mais? Fala alto. É engasgo. Ok? Agora já tem que ajudar um pouquinho. Choque anafilático. Percebam que foi preciso. Choque anafilático. Só anafilaxia, uma reação alérgica que coloca o paciente em risco. Se ficou inconsciente, ou é um choque anafilático, ou foi uma obstrução de vias aéreas importante pela anafilaxia, né? Perfeito. O que foi, não sei. Se ela tomou algum remédio, comeu alguma coisa, né? Mas pode ser uma anafilaxia. Ou choque anafilático aqui no caso. O que mais? Choque elétrico. Quem falou? Choque elétrico. Perfeito. Foi mexer lá na torradeira dela, enfiou o dedo, colocou um garfo lá dentro. Vocês estão rindo, né? Eu conheço gente que enfia um garfo na torradeira e... Ah, ainda bem que só. Como é que é? Né? Bom, brincadeiras sérias à parte. Bom, vamos em frente? Chega, né? Mas pode até aparecer mais aí, não tem problema. Olha, eu já trouxe uma lista pré-montada, evidentemente. Não vou discutir cada caso. Essa é a lista que eu trouxe montada. Vamos ver, da lista que eu montei, o que se faltou alguma coisa aí, né? Então, vamos lendo e vocês vão, né? Desmaio, síncope, várias causas, já falamos. Quadro pós-convulsivo, né? Parada cardíaca. Veja que eu não estou discutindo a causa. Às vezes o pessoal fala, infartou. Não, não é assim. Você não tem. O infarto não é igual a uma parada cardíaca. Ele pode levar a uma parada cardíaca, mas graças a Deus, pelo menos não no primeiro momento, as pessoas infartam. Não vão direto para a parada cardíaca. Senão, muitos de nós aqui, né, não estava aqui para comer hoje aqui, né, para bater papo. Muito bom. Hipoglicemia foi a primeira que falaram. AVC, né, além do AVC isquêmico hemorrágico, eu também colocaria uma isquemia transitória, né, também pode dar. Queda, trauma e perda da consciência, né, que foi dito aqui. Anafilaxia, foi agora no finzinho. Overdose, embriaguez, também foi dito logo no começo. Agressão, a gente lembrou. Choque elétrico, agora há pouco. Engasgo, tromboembolismo pulmonar. Vazamento de gás. Quem foi que falou de gás aí? Vazamento de gás, né? DNV e outras causas. Quais outras causas? X, não sei, né? Tudo. Toda a medicina de urgência pode estar aqui nas outras causas. Todinha. Tudo que vocês já aprenderam na medicina, a gente pode pôr aqui, outras causas. Só que dessa lista, eu não tenho medo de errar, numa situação comum dessa, social e etc., eu não teria medo de dizer que está aqui 90%, 85%, da possibilidade de uma dessas estar acontecendo aqui. Estatisticamente, na nossa vida. Claro que tem muito mais. Mas são essas que devem corresponder. E vocês mesmo construíram, hein? Não foi eu. Não foi eu que trouxe montada. Vocês montaram comigo.
Tá? Então, eu não vou discutir o atendimento dela. Só queria lembrar essa situação, essa, vamos dizer assim, essa estatística, né? Essas possibilidades. Tá? Caso número 2. Querido, estão chamando um médico, né? Aí, pode ficar assustado, não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Né? Foi dito aqui, quer dizer, nós somos médicos, nós vamos nos dedicar, se alguém precisar, estamos aí. Mas não vamos pensar que isso é assim com todo mundo médico, não, hein? Tem muita gente que, na hora que, né, assim, estou dormindo, né? Não é... Eu não quero entrar nessa questão da pessoa ter medo de se oferecer voluntariamente para atender, ou se omitir, se esquivar. Eu não quero entrar nessa discussão, é muito pessoal, né? Eu apenas chamo a atenção de algumas coisas, né? Por exemplo, você imagina, você é o pai herói de alguém, você está viajando com o seu filho adolescente, sua filha adolescente, né? Você está lá o casal viajando, aí pedem um médico. O que vai pensar o seu filho? Pai, né? Não é assim? Pai, estão chamando um médico. Aí você fala, poxa, cara, fica quieto aí, né? Mas é assim, né? Do mesmo jeito, se você passar com o farol fechado, com o seu filho sentado do lado. O que você espera que aconteça depois com ele? A gente precisa... Então, nós somos médicos, pelo que eu imagino, por absoluta opção. Por decisão pessoal. Essa foi o que você quis fazer. Se você não gostasse de atender, de socorrer, de salvar, é porque é uma delícia depois você perceber que você fez a diferença. É a recompensa. É a recompensa. Mesmo que ninguém te diga obrigado. Mesmo que ninguém te diga nada, você vai dormir satisfeito. Ninguém precisa te dizer obrigado. Ou salvou minha vida, ou salvou a vida da minha filha, do meu filho. Ninguém precisa dizer. Isso está dentro de você. Bom, muito bem. Caso 2 está aí. Agora, essa é a lista que nós acabamos de montar. Essa é a lista. Claro que tem coisa aqui que não se aplica numa situação de voo. Então eu vou fazer o inverso agora. Ao invés da gente acrescentar, eu vou tirar. Então, de cara, eu já elimino aí. Ó, eu vou tirar, mas vocês vão entender que pode ocorrer. Por exemplo, queda com trauma e perda na consciência. Pode acontecer, claro. Mas nós estamos aqui discutindo por que uma pessoa passa mal num voo, né? Não, é claro que pode ser agressão. Mas acho que não, né? Vocês são grandes o suficiente para entender, né? Por que a gente está aqui tirando, vamos dizer assim, dessa lista, né? Não é uma pessoa que passou mal. Né? Não é que você chegou de surpresa e alguém tinha batido na pessoa, que no outro passageiro, no passageiro. Não era assim, né? Choque elétrico eu tirei também, mas em voo aqui já está começando a ficar complicado, hein? Tem aviões que já tem tomada 110, ou quase isso. Né? Esse negócio de... Não é só USB não para o computador, né? Para carregar o seu celular. Embaixo do banco já tem umas que tem. Espero que nenhuma criança vá lá, né, com garfo ou com alguma coisa e comece a mexer lá. Mas eu tirei aqui, tá? Mas só não. Vazamento de gás, né? Não vamos falar nisso dentro de um voo, né? Em que pese, algumas vezes as pessoas citam fumaça dentro do avião. Numa hora de emergência a gente até pode comentar, a gente vai passar isso. Quando cai a máscara lá e ela pode aparecer fumaça, tal, eu vou discutir isso depois. No quadro pós-convulsivo nosso, né, vamos acrescentar convulsão aí, né? Agora sim, né, uma pessoa passando mal no avião, pode ser uma convulsão. Claro que você pode chegar e encontrar um pós-convulsivo, mas é pouco provável, né? Mais provável é que alguém, você seja chamado ainda a convulsão ainda existindo, né? E em voo, também, interação dessas causas, né? As coisas podem estar se somando. Você pode estar hipoglicemia, embriaguez, você pode começar a somar, né?
na mesma pessoa várias dessas situações. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, em voo pode ser as mesmas causas em terra, acabamos de ver, acrescidas daquelas situações que são específicas de um voo, que não acontece na terra, mas acontece lá em cima, a 30 mil pés, aí acontecem coisas lá que aqui não acontece. Então nós vamos acrescentar algumas coisas, né? Que na Luciana não vai dar, mas aqui pode ser, né? Então, vamos ver essas situações. Primeiro, num voo, você tem redução, rarefação de oxigênio, né? Que pode levar à hipóxia, né? Então, quanto mais o avião sobe, mais rarefeito vai ficar aquele ar. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhe. Queda da pressão atmosférica. Nós estamos aqui embaixo, né? Uma atmosfera de pressão, a mais ou menos a 7, 8 quilômetros, 30 mil pés de altura, a pressão dentro de um avião é 0,6 atmosferas. Pressurização. Não dá para manter a pressão dentro de um avião na mesma da Terra, porque o avião explodiria. Ele não suporta. Se você voar e deixa com uma atmosfera dentro dele, do lado de fora é 0,2 quando ele está alto. 0,2. Então, ele pode explodir se você deixar... você vê nos filmes, né? Alguém atira, fura, e aquilo... né? Imagina isso, né? Numa situação... Então, para o avião suportar, se você quiser subir a 10 mil, a 10 quilômetros ou 30 mil pés, se você quiser subir numa altura dessa e manter a pressão dentro do avião de uma atmosfera, ele teria que ter uma carcaça igual a de um foguete. Ele seria muito pesado e o motor, as turbinas não conseguiriam levar aquele peso lá para cima. Não tem alternativa. Não dá para você manter a pressão dentro dele igual a gente está aqui. Não dá. Se for um foguete, dá. Mas não é um foguete, né? Estação orbital, né? Então, a queda da pressão, essa queda de pressão que você, dentro desse avião, você viaja normalmente, pode te causar alguns quadros clínicos. Você tem a dilatação dos gases, seja a dilatação do ar onde você está, seja a dilatação das cavidades que tem gás dentro do seu corpo. Então você pode ter problemas em seios da face, principalmente se estiverem obstruídos. Você pode ter problemas na área intestinal, no aparelho digestório, você também pode ter. Se tiver alguma coisa desapercebida, por exemplo, um pequeno pneumotórax, você pode chegar lá em cima com um grande pneumotórax. E aí sim com um quadro clínico correspondente. Então, alimentação irregular, estresse, tem gente que é pânico mesmo, né? Clinicamente, pânico, né? Psiquiatra entendem bem disso, né? A pessoa também pode estar sentada por tempo prolongado, isso tem consequência, né? Baixa umidade do ar, o ar-condicionado, o sistema, ele mantém numa baixa umidade, aumenta a desidratação, principalmente em voo longo. Voo curto não dá tempo, né? Mas voo longo pode aumentar. E a desidratação pode ter, mesmo que você não sinta, pode ter consequências, né? Na questão, facilita a formação de trombos, né? Junta isso com sentado, né? Tudo isso vai agravando a situação. Balanço da aeronave, tem gente que não consegue, não suporta, né? Cinetose, chacoalha, dá náusea, vômito, não se sente bem, não consegue ficar bem dentro de um voo, né? Tem gente que chacoalha o avião como quiser, muito bem, obrigado, até continua dormindo. Tem gente que não consegue, né? Temperatura, eles mantêm uma temperatura um pouquinho mais baixa, vários fatores aí, e outros também, né? Queria acrescentar aqui
situações ligadas mais diretamente a queixas, né? Citei ali, mas agora as queixas, né? Dores diversas. Então você imagina, qualquer parte do corpo, cabeça. Então você pode ter uma série de dores, né? Cefaleia, você pode ter essas dores por disbarismo, né? Essas alterações na pressão. Você pode ter no tórax, também por redução da oxigenação do ar, que vou mostrar mais detalhezinho. No abdômen, dores também. Então você, em voo, quase todo o seu corpo pode sofrer quadros desse tipo, com dor, né? Então, você, quando vai abordar um paciente dentro do avião, você tem que lembrar dessas coisas, para ver se aquele quadro dele pode ter uma associação pelo fato de estar lá em cima. Já adianto, uma das técnicas mais... uma das coisas mais simples é investigar como ele estava antes de embarcar. Se ele falar, eu já embarquei, estava com dor de cabeça, tá bom, tudo bem, pode já ter coisas que já apresentava. Mas não, eu não tenho isso, não tinha isso e agora estou tendo. Ou me acidentei há 2 dias atrás. Então você começa a juntar as coisas, né? Então a anamnese com antecedentes é absolutamente fundamental na abordagem de uma pessoa que passa mal dentro de um voo. Tá? Para você entender a dinâmica do que ele está sentindo e quais são as possibilidades, né? Tontura, náusea, vômito, outros também, né? E imagina, tudo isso pode se interagir, tudo isso pode somar. Você imagina o paciente, uma pessoa, né? Aliás, na verdade não é paciente ainda, né? A pessoa passa mal num avião, né? Não é um paciente que passa mal no avião, ele passa a ser paciente e depois você começa a interagir com ele, aí você pode chamá-lo de paciente, mas até então não é, né? Então essa interação, né? Você pode olhar como você quiser, né? Tem várias possibilidades aqui. Qualquer quadro respiratório pode ser agravado pela altitude, né? E aí vamos entender um pouquinho só da questão da pressão e a rarefação do ar, né? O nível fisiológico está aqui embaixo, 1.800, 2.000, 2.500 metros de altura. Tá? Esse é o nível fisiológico. Então, algumas cidades, Quito, Bogotá, México, Cidade do México, já estão um pouco acima disso. Só que nós conseguimos ir para essas cidades. E a gente sobrevive numa boa. Já o pessoal que joga futebol, por exemplo, já pode não conseguir ter o mesmo rendimento nessas alturas. Por exemplo, em La Paz, já está a 3.600 metros de altura. Então, só para a gente entender essa dinâmica. O Everest, que tem 8.800 metros, está abaixo de um voo, vai para a Europa. Ele vai voar 10, 11 quilômetros de altura. E aí tem uma questão, o voo, ele é mantido a uma pressão, qual é o limite que você suporta? Mais ou menos é o limite dessas cidades aqui. Se passou disso, as pessoas que estão lá dentro do avião começam a passar mal. Então não pode. Então ele vai subindo e a pressurização vai mantendo como se ele tivesse mais ou menos nessa altura aqui. Nessa altitude. Então, essa altitude em que a pressão dentro da cabine seria igual se não tivesse pressurização. Então, se ele estiver aqui sem pressurização, ele vai estar aqui em cima com pressurização e as coisas vão estar iguais dentro da cabine. Essa altura chama-se altitude de cabine. Então, a altitude de cabine ela é mantida a 1.800 a 2.500 metros. Como se esse avião, que está a 10 km de altura, como se ele estivesse voando nesse nível aqui. Isso chama-se altitude de cabine. Se essa cabine furar, despenca a pressão dentro dela
né, é absolutamente incompatível com a vida. Imagina nós aqui, de repente, o ar... E agora? O avião cai, as máscaras, né, automaticamente, ela cai. Qual é a primeira recomendação que a equipe de bordo faz nos treinamentos que a gente chega? Pega a máscara e faz o quê? Ainda não, manda fazer uma coisa antes. Puxar. Se você não puxar, não sai oxigênio, hein? Não é um cilindro de oxigênio que tem em cima de cada assento. Aquilo é uma reação química. É uma reação química. Então, tem lá substâncias. Quando você puxa, você solta um pino e dispara uma bombinha lá dentro. Essa bombinha inicia a reação química. A reação química libera o oxigênio. É uma reação exotérmica, ou seja, ela libera muito calor. A temperatura na área em que a reação química está acontecendo pode até ultrapassar 200 graus. O que faz muita gente sentir, esse troço está quente, está saindo coisa quente daqui de cima. Ou, está saindo fumaça. Está pegando fogo. Não está pegando fogo, faz parte da reação química, né? E tem outros componentes químicos, catalisadores e tal, que retardam a liberação do oxigênio. Então, o oxigênio, ele vai ser liberado nessa máscara durante 12 a 20 minutos. E depois acabou. O que tem que acontecer nesse período, nesse tempo de 12 minutos? O avião tem que sair daqui e chegar nesse nível aqui. Só isso, ele chegou nesse nível, acabou. Acabou o problema da respiração das pessoas lá dentro. Enquanto ele está lá em cima, não dá. Então, o piloto sabe. Despressurizou, tem que descer rapidinho, não pode descer devagar. Senão ele não vai, dependendo da altura, da altitude que ele está, ele não vai chegar onde quer. Então, um avião pousado, uma atmosfera, considerando mais ou menos no nível do mar, né? Não estou aqui falando na cidade do México, né? Mas uma atmosfera, né? Lá em cima, já comentei, né? Eu não consigo fazer a ponteira funcionar, hein? Mas... Aperta o primeiro e segura. Ali, ó. Isso. Tá lento aqui, hein? Aperta e segura. Mas vamos em frente. Então, vocês estão vendo, fora, olha, nessa altura aí de 8, 9 mil metros de altura, 9 quilômetros de altura, estão fora 0,2 atmosfera, dentro 0,6 atmosferas, né? Deu para entender. Então, equivale à cidade do México, como se estivesse tirando lá. Num voo regular, a esmagadora maioria dos passageiros nada sente. Mas não é 100% dos passageiros. Alguns sentem. E alguns têm problema de saúde e que isso vai agravar. E que isso vai fazer uma manifestação maior. Como é que é essa rarefação, né? Por que os caras lá não podem ficar enfiando oxigênio lá dentro da cabine? Por que não pode, né? Primeiro, não tem capacidade. Não tem nada que produza oxigênio para você voar 8 horas lá em cima. Não há máquina que faça essa produção nessa quantidade, né? Então, quando você está aqui na Terra, você tem um volume, vamos raciocinar, 500 ml. Aproximadamente o que inspira, o que respira um adulto, né? 500 ml, 400, 600, vamos falar 500, fica mais fácil para a gente conversar. Então você inspira 500 ml. Quanto por cento de oxigênio tem nesse ar, né? 21% de oxigênio, aproximadamente, 21% de oxigênio. E você respira 500 ml cada vez. Quando você expira, você consumiu 5% desse oxigênio. Você expira em torno de 16%. Se você fizer um boca a boca em alguém, é 16% que você está pondo nessa pessoa. Não é 21%. Né? Ambu é 21%. Sem conectar oxigênio nele. Bom, então você está aqui respirando 500 ml
uma inspiração de 500 ml tem uma determinada quantidade de moléculas de oxigênio. Então você inspira uma determinada quantidade de moléculas de oxigênio. Que segundo um IA, meu amigo, né, disse que é em torno de 10 elevada a 22 de moléculas de oxigênio nesse 500 ml que você inspira uma vez. Então tem 10 elevada a potência 22 em número de moléculas de oxigênio. Mas aí sobe. Nesse volume, quando você sobe, expande os gases, vocês sabem disso, mas você continua respirando os 500 ml. E qual é a concentração do oxigênio naqueles 500 ml que você está respirando lá em cima, a 10 km de altura? A concentração é 21% ainda. Ele continua sendo 21%, porque esse 21% é calculado em função dos outros gases lá dentro. Ele continua sendo 21%. Só que o número de moléculas despenca. Porque o gás expande e você não está respirando aqueles 500 que estavam aqui embaixo. Você vai respirar 500 da expansão feita, que tem menos moléculas de oxigênio. Agora, aproximadamente 10 elevado a 20. Olha, 10 a 100 vezes menos de moléculas de oxigênio. Menos molécula de oxigênio, o que acontece com a saturação? Cai. Cai a saturação de oxigênio no sangue. Então, no nosso sangue lá em cima, tem uma saturação comprometida. Aceita-se numa normalidade, 93% de saturação. Aqui embaixo, numa situação normal, 93 tem problema. 92, 93 tem problema. Não, pode ser, respira um pouco mais e recupera, né? Mas lá em cima é aceitável 93%. Sou eu isso aqui. Tá? Então, fui para Salvador, aqui em São Paulo. Levei meu oxímetro de pulso, né? Então lá na área do embarque, fotografei 98% de saturação. Quando o avião chegou a 11 quilômetros, 36 mil pés, minha saturação foi para 92. Então, caiu. Caiu, tá, tudo bem, estou bem, não tenho problema pulmonar nenhum, não tenho DPOC, não tenho, estou bem. Mas caiu. Porto Alegre até São Paulo, eu ainda, antes de decolar, 97. E olha quanto eu cheguei a 37 mil pés. Até eu assustei. 87% de saturação. Essa é baixo demais. Aí eu olhei e falei, nossa, né? Os caras do meu lado ficavam, o que esse cara tá fazendo aí com o aparelhinho no dedo, né? Mas também não tem que dar satisfação muito, mas eu tava, falei, bom, deixa eu documentar um pouquinho, né? Então, 87. Claro que é só forçar um pouco a respiração, força um pouquinho e igual vocês fazem com os pacientes, né? Sai de uma anestesia, né? Aí começa a não respirar direito, vai caindo a saturação, aí você chega lá, acorda o cara, manda respirar mais e recupera, né? Então é isso aqui. Bom, já comentei sobre isso, né? Lembrando, não ingiram bebida gasosa antes de embarcar, hein? Regra de ouro isso aqui, hein? Não ingiram bebida gasosa antes de embarcar. Porque você pega o gás na pressão atmosférica aqui embaixo, quando você chegar lá em cima, ele expande. Que horas que a equipe de bordo serve, começa a servir, passa o carrinho e tal? Quando já está chegando no nível de cruzeiro, na altitude de cruzeiro. Aí eles começam a servir, porque aí ele abre a garrafa que tem bebida gasosa e aí já está equilibrado. Aí você pode tomar, não tem expansão. Então, não vão me... A gente vê lá no embarque, né? Pessoal sentado, cervejinha, né? Vamos lá, né? E você tem que perguntar para a pessoa. Tá com dor abdominal? Você tem que perguntar.
Se você já chegou lá em cima, né? Se você está com dor abdominal aqui embaixo, não, esse é outro problema. Tem nada a ver com expansão de gás. Mas se já chegou lá em cima, pergunta obrigatória. O que você tomou antes de... Tomou alguma coisa? Acabou de tomar um refrigerante agora. Não, não é esse refrigerante. O que você tomou antes? Ah, eu almocei, tomei isso, tomei aquilo. Ah, pode ser. Então, tá se sentindo, estou me sentindo mal, a barriga está estufando. E estufa mesmo, né? Então, bom. Ordem de grandeza, uma emergência para cada 10 mil passageiros. É variável essas estatísticas, muito variável. Esse trabalho que eu uso como referência, ele tem uma vantagem. Todos os trabalhos, não tem como, todos os trabalhos têm viés importante. Nenhum te dá aquilo que você deseja saber. Por quê? Porque a informação é leiga. Não tem uma informação médica de um trabalho científico, não tem. Então, você saber, o indivíduo desmaia dentro do avião. Na estatística, o que vai aparecer esse desmaio? Pode ser um AVC, pode ser uma síncope, pode ser uma isquemia transitória. E você tem como resolver isso lá a bordo? Não tem. E como é que vai ser computado na estatística? Então, os mais confiáveis são aquelas situações em que você tem apoio em terra, em que tem companhias aéreas, graças a Deus cada vez mais, que tem apoio médico em terra. Então a equipe do avião faz o contato e você consegue, ou a equipe de bordo mesmo, né, receber orientação do médico que está lá embaixo, no plantão dele. Ele consegue orientar. Então, ele consegue nos dar uma estatística, um enorme viés, mas um pouquinho melhorada. Então, nas estatísticas, num trabalho aí de 2018, com 11.920 ocorrências, a tabulação feita por equipe médica em terra, olha o que nós temos. 82% está nesse grupo aqui. Síncope, pré-síncope, sintomas respiratórios, náusea, vômito, sintomas cardíacos. Sintomas é assim, o cara está com dor no peito. Agora, pode ser tromboembolismo. Pode ser um infarto. Não dá para saber. Né? Então, sintomas cardíacos, convulsão. Olha aí, quase 6% das ocorrências. Doenças infecciosas, o indivíduo entra com algum quadro infeccioso, depois chega lá, está com febre, né? Aí você tem um quadro infeccioso, mas que não necessariamente você vai saber qual é, né? Dá para pedir um hemograma lá no voo? Pede um hemogramazinho, né? Não dá, né? Doença infecciosa, agitação, sintomas psiquiátricos, né? Então, esse pacotinho dá 82% em ordem decrescente da coisa, né? Lembrando ainda que outro viés desses estudos é que se acionou o médico em terra, é porque a situação era um pouquinho mais complicada. Então as coisas mais banais não aparecem na estatística. É outro viés aqui. Mas é o que temos, né? Não dá para você falar, não, eu vou fazer um trabalho, você vai pegar ficha de onde? Não dá para você fazer estudo, né? Estudo de caso, você não dá para você fazer. O melhor seria você acompanhar o paciente até o atendimento hospitalar para definir qual era o problema que ele teve. Mas, imagina, pode ser pontual isso aí, né? 10,5% esse outro grupo. Tudo em ordem decrescente, né? A reação alérgica, possível AVC, olha o que os caras em terra falam, né? Eles nem cravam, né? Possível AVC, né? Trauma não especificado, complicação diabética, cefaleia. Você vê que cefaleia em si, sozinha, não é assim mais 1%, porque chamaram o médico de terra, né? Se bem que, então você já entende que não é uma cefaleiazinha, assim, né? Dor ou lesões em membros, né? Quadros obstétricos ou ginecológicos e dor de ouvido. Dor de ouvido também não é. Quando eu pensei que fosse muito mais, né? Não é. Mas, de novo,
pode ser que as dores de ouvido mais banais, ninguém chamou o médico em terra. Então, parada cardiorrespiratória, 0,3% desses 11 mil corresponderam a 38 casos. Então, 38 casos corresponderam a parada cardíaca, né? Que é, assim, no meu ponto de vista, né, questões pessoais, esse é o pavor. Esse é o pavor, né? Você não quer enfrentar a parada cardíaca lá dentro. Agora, enfrentar um cara, tá com dor aqui, dor ali, vamos conversar, né? Vamos ver o que fazer. Mas a parada cardíaca, aliás, você tem situações em um voo que a gente diz assim, o quadro está pronto, você chega, já está pronto o quadro, você faz o diagnóstico com muita rapidez. Um deles é a parada cardíaca, mas eu vou ver que a prática nem sempre acompanha a teoria, né? Outra é convulsão. Também você chega, o quadro está pronto. Você faz diagnóstico no visual ali, né? Você já chegou, o cara está tendo convulsão, você já é convulsão. Então essas estatísticas são mais precisas, né? Esse dado é mais preciso, né? E você já pode atuar em cima disso, né? Outros quadros, ignorado, tal, né? No material que vocês vão receber no grupo, no WhatsApp, né? E vou mostrar alguma coisa aqui, eu aprofundo um pouquinho esses que estão em verde. Síncope, convulsão, reação alérgica, possível AVC, parada cardiorrespiratória. Não dá para a gente pegar uma aula aqui e falar só sobre parada, só sobre o AVC, como é que você separa, quadro clínico, etc. Muito complicado, né? Apoio em terra. Essas são as companhias que eu consegui rastrear, mas é muito difícil você saber quem tem e quem não tem. Elas não informam facilmente, né? Elas não informam, né? E algumas têm parceria, né? Elas montam e várias se utilizam daquele mesmo centro. Não vai mudar, né? Porque você vai embarcar, não vai? Ou valeria a pena antes de comprar a passagem, mas depois você já está lá, né? Aí, meu amigo, não sofra por antecipação, né? Então, não. Tá? E... travamos aqui. E aqui uma coisa importantíssima. Que disso tudo fica uma lição. Quais foram os tratamentos mais realizados nesses 11 mil casos? Olha os 3 itens. Oxigênio. Todo o avião é obrigado a ter cilindro de oxigênio. Não é aquele oxigênio que vem no banco, porque aquele não dá. Aquele você não consegue usar. Então, eles têm cilindro de oxigênio. Tem cilindro, tem máscara, tem ambu também. Faz parte da regra geral. Aspirina. Olha a aspirina aqui. Se vocês forem ver, vocês vão entender a lista de situações em que a aspirina pode ser utilizada. Você não tem certeza se vai resolver ou não. É o que é possível ser feito, né? Nos aviões que tem o kit médico, tem o kit de primeiros socorros, e de material de proteção universal e o kit médico. Então, no kit médico, você tem vários medicamentos, né? A aspirina, inclusive, consta na legislação brasileira, ela pode estar no kit de primeiro socorro. Eles aceitam que a companhia coloque no kit de primeiros socorros algumas drogas mais simples, mais básicas, que não necessitam receita médica, né? Então, aspirina. Então, o cara está com dor no peito. Será que ele está tendo uma síndrome coronariana aguda? Será que ele está tendo um tromboembolismo pulmonar? O que eu faço com ele dentro de um voo? A resposta já está dada em tudo que eu falei. Oxigênio nele, 3 comprimidos de aspirina. Mastigado. E mais que você tem um voo para fazer? Se ele começar a chocar, bom, aí você já começa a complicar, né? Também vamos sair do básico aqui. Vamos começar no básico primeiro. Então, olha, e soro fisiológico, que também tem um probleminha, né? Soro fisiológico já requer a condição de fazer acesso venoso. O avião tem material para isso, mas nem sempre a gente é que está
100% preparado para fazer um acesso venoso, né? Anestesistas que devem estar aqui nessa sala dão risada da gente, né? Tá bom, eles... Mas não é todo mundo que, né? Então, se eu fizer a pergunta aqui, ó, quem fez uma punção venosa, periférica, quem funcionou um braço, por exemplo, há mais de 20 anos e nunca mais depois, você vai ter gente aqui que vai levantar a mão. Então, quando a gente começa a trabalhar esse assunto, vale a pena revisar em uma aula acesso venoso. Vale a pena. A gente dá aula também, falando a gente, eu, o Ricardo, meu filho que está aqui, que faz medicina esportiva, a gente dá aula para médicos também ligados ao futebol. 90% deles ortopedistas. Uma das aulas que a gente dá, com prática, é acesso venoso. E, quer saber? Eles adoram. Porque há muito tempo não faziam isso. Aí, de repente, você monta, né, e aí eles vão praticar isso. E, numa hora de uma necessidade, ele é sozinho. Não tem outra pessoa junto. Não tem, chama enfermeiro, né? Não tem. Né? Então, 3 itens aqui para vocês terem na sua cabeça, né? Toda vez que forem voar. Então, quais são os objetivos de eu socorrer alguém a bordo? Por que eu trouxe isso? Porque não são os mesmos objetivos de quando a gente atende um paciente no consultório, no hospital. Entendeu? Aqui, no hospital, tem um objetivo. Você precisa enfrentar o problema do paciente, tentar fazer o diagnóstico o melhor possível, instituir um tratamento o melhor possível. Você tem que tentar, vamos dizer assim, curar o paciente. Resolver o problema de saúde dele. Claro, sabemos, não dá, tal, mas você está aqui. Então, o seu empenho num paciente aqui em terra é fazer um diagnóstico. Não é necessário isso em voo, não é necessário isso na equipe do SAMU, por exemplo. Eles não têm obrigação de fazer um diagnóstico. Que recurso eles têm? Se a gente pegar vocês dentro de um hospital e tirar alguns recursos, por exemplo, nada de exames de sangue, não dá para chegar lá com dor no peito e fazer protocolo de dor no peito. Protocolo de dor no peito no hospital é uma lista de coisas, não, em voo esquece, né? Então você vai pegar nessas situações, se você tira o exame de sangue, você tira o raio-x fora, qualquer recurso desse tipo você tira fora. E agora vamos fazer o diagnóstico. Se você está dentro do hospital, é claro que é uma hipótese que não vai acontecer do jeito que eu falei. Mas se você está numa ambulância socorrendo alguém que está passando mal em casa, qual é a sua condição de fazer diagnóstico? O que você tem que fazer? O que você quer? Você quer manter o paciente vivo. É isso que você deseja. Você deseja mantê-lo vivo, numa situação mais próxima possível do normal e entregá-lo dentro do hospital. Essa é a missão do SAMU, do resgate do bombeiro. Então você pode achar um absurdo, ele não fez diagnóstico de tal coisa, não. Naquele cenário, naquele ambiente, pode não conseguir. É a mesma coisa dentro de um avião. Você não tem como fazer. Então o seu esforço não é em fazer o diagnóstico. Seu esforço é mantenha o paciente vivo. Esse é seu esforço. Quais são os recursos que você vai usar para manter esse paciente vivo? E assim você vai tocando a vida, né? E você quer, no caso de avião, entregar o paciente em terra na melhor condição possível, né? O paciente está com dor no peito, não adianta você querer fazer um diagnóstico, fazer o diagnóstico. Você formule as hipóteses e procure o tratamento ou a possibilidade terapêutica que mais vai englobar as possibilidades que você levantou. Como é o caso da aspirina, né? Aspirina, por exemplo, se você acha que é um AVC, se você acha que é um tromboembolismo pulmonar, é aspirina que você usa aqui em terra? Não é. Não é. Você vai utilizar anticoagulante, outras coisas você vai utilizar.
Mas lá você não tem. E se alguém te fala, ó, pode ser um tromboembolismo pulmonar, o que você tem? Tem aspirina. Dê aspirina. Ah, mas não vai ser suficiente. Bom, mas é o que você tem. Então, AVC, aí você já precisa... E se for hemorrágico? Se for isquêmico, aspirina também. E se for hemorrágico? Tá, como é que eu separo uma coisa da outra? Você não vai ter clinicamente facilidade para separar. Até pode fazer algumas inferências, a velocidade com que se instalou, né? Você tem algumas coisas, se já vinha, hipertensão, bom, mas mesmo assim é muito complicado, né? Então, isso que você quer, né? Então, como eu disse, os objetivos são diferentes daquele quando você atende um paciente num hospital ou aqui, ou no seu consultório. Então, os objetivos lá em cima são outros, né? São semelhantes, como eu falei, ao SAMU, resgate e outros serviços pré-hospitalar. Bom, falei tudo isso e ainda nem começamos a socorrer. Então vamos socorrer um pouquinho, né? Feito esses comentários. Só que agora vocês têm na cabeça de vocês, pelo menos, um conjunto de hipóteses diagnósticas que vocês podem estar enfrentando numa pessoa que está passando mal dentro de um avião, né? Então, você está lá sentado, aí vem a famosa questão, né? Tem algum médico a bordo? Ou se tiver algum médico a bordo, por favor, se identifique e tal. Aí você se identifica e aí você é direcionado até onde está o paciente. Qual é a primeira questão que você tem que resolver? E eu sugiro que você pense nisso antes de chegar no paciente. Se o paciente... Um caso meu, o paciente estava do lado do corredor, à minha esquerda, imediatamente do lado. Não deu nem para pensar, né? Quando eu vi, o cara estava já passando mal. Eu falei, vamos nós, né? Fazer o quê? Bom, então, você vai afastar uma parada cardíaca. Como é que você faz? Seja o diagnóstico ou seja, ao contrário, afastar a possibilidade de uma parada cardíaca. Então, você vai até o paciente. E aqui, é claro, uma brincadeirinha, né? Você vai, parada cardíaca, né? Quais são as coisas que você vai fazer para ver se é parada cardíaca ou não? Eu vou ver a responsividade, ou a consciência, vamos explicar já. Vou ver a respiração e o pulso carotídeo. Essas três coisas, responsividade, respiração e pulso carotídeo. Para eu definir se está em parada ou não está em parada, né? Então você vai pôr isso na sua cabeça e vai lá até o paciente, né? Então você vai avaliar a responsividade e a respiração, chegou lá, vai conversar com o paciente se for possível, vai verificar se ele é responsivo. Responsivo, muita gente aqui nesse restaurante, aqui na sala, no salão, muita gente tem uma faixa etária já acima dos 30, né? Tá bom assim? Acima dos 30, não, então. Muita gente... Os mais velhos não aprenderam na escola, não usavam na escola essa expressão responsividade. Para nós, no início, era só assim, é consciência. Está consciente ou não está consciente? Só que a consciência em si, ela sozinha não serve para a questão da parada cardíaca. Então, a consciência tem consciente e inconsciente, mas você tem torporoso, confuso, obnubilado, você tem uma série de variações. Quando você usa a palavra responsividade, é assim que é recomendado mundialmente, a palavra responsividade é você estimula o paciente, você estimula, toca nos ombros dele e chama em voz alta, e observa qualquer reação dele. Por exemplo, se você chama e ele abre os olhos, ele é responsivo. Qualquer pessoa responsiva não está em parada cardíaca. Não dá para você abrir os olhos e estar em parada cardíaca. Não dá para você, por exemplo, você chama, ele mexe o braço, o paciente mexe o braço. Não dá para mexer o braço se ele estiver em parada cardíaca, ele não mexe. Na parada cardíaca, ele está absolutamente inconsciente, perda de tônus muscular. Então, qualquer reação que ele te apresenta, ele não está em parada cardíaca. Se você olha para ele está encostado e gemendo, ele não está em parada cardíaca, já uma parte está resolvida.
né? E você respira aliviado. Mas ele não estará em parada cardíaca. Ou, um caso meu lá, fui atender, ele estava encostado na janela e largado. Estava lá assim, encostado na janela e largado. Mas aí eu prestei atenção, tinha respiração. Tinha movimento respiratório. No visual, tinha movimento respiratório. Antes de eu chegar nele, porque tinha gente sentada na frente. Um já estava levantando, porque eles que chamaram a aeromoça, olha, ele está passando mal, tal. Então você olha, tá. Então você já... Não. Ele está respirando? Tá. Não está em parada cardíaca. Vale a mesma coisa. Então aí, nesse caso, você chama, você vai iniciar na posição que a pessoa se encontra. Está sentado? Inicia sentado. Tudo na posição que ele se encontra. Né? Aí você toca nos ombros e chama a pessoa em voz alta, observa as reações, né, que aí é a responsividade, e também a respiração. Qualquer reação que você encontrou, ele é responsivo, e se for responsivo ou estiver respirando, ele não estará em parada cardíaca. Então, é assim que você faz o início da avaliação. Quando você chega numa pessoa passando mal no avião, por aqui que você começa, esses 5 itens. Claro que no primeiro você já pode ter encontrado a resposta, porque o que você quer aqui, está em parado ou não está em parado? É isso que você quer. Né? Então ele pode estar responsivo e respirando. Ele pode estar não responsivo, que é sinônimo de inconsciente. Não responsivo é sinônimo de inconsciente. Mas pode estar respirando. E, portanto, também não é parado. Mas ele pode estar não responsivo, ou inconsciente. Ele não respira, ou respiração agônica, e está sem o pulso carotídeo. A gente dá uma confirmada aqui no pulso carotídeo. Então, a ausência desses 3 aqui é igual a uma parada cardiorrespiratória. E você vai começar, identificou isso, peça um desfibrilador externo automático e o AMBU. O AMBU faz parte do kit de primeiros socorros, mesmo se ele não tem medicamento. Posicione o paciente, e aqui já é uma outra questão, o pessoal de bordo sabe qual é o melhor lugar naquela aeronave. Geralmente tem na frente de uma porta, na galley, lá onde eles preparam as comidas, mas eles sabem, eles já estão preparados quando alguém passar mal e precisar deitar, como eles vão fazer. Não adianta, não precisa ser você decidir na hora. E aí, põe o indivíduo deitado no chão da aeronave e inicia a compressão torácica. Assim você começa a atender a parada cardíaca. Né? Compressão no centro do tórax, frequência de 100 a 120 por minuto. Lembre-se que tudo isso vocês vão receber. Vocês já receberam ainda? Não? Já mandou? Doutor Carlos, então, 5 minutos. Ok. Então essa questão, aí você siga a orientação que o DEA está dando e vai utilizar o AMBU 30x2. Né? Afastada a parada cardíaca, agora uma listinha. Identifique-se para a equipe de bordo e para o paciente. Interaja com a equipe de bordo e os acompanhantes. Atenda o paciente no mesmo local, sentado se possível. Aí você já está conversando também. Gale, como eu já disse. Use intérprete se for necessário. Não ultrapasse os limites de sua capacidade e conhecimento. Não se aventurem aí além do que vocês conseguem fazer. Não se aventurem. Né? Solicite o kit de primeiros socorros ou de emergência médica. Avião que tem mais de 100 assentos e voo de mais de 2 horas de duração, no Brasil é obrigado a ter um kit médico, com medicamentos, tá? Cuja lista está no material que vocês estão recebendo, os medicamentos que estão lá. Né? Pense nas situações mais graves, na mais comum, acione apoio médico de terra se for necessário. Lembre-se que ao final vocês vão ter que apresentar documento seu para a equipe de bordo. Vocês vão ter que apresentar, faz parte do jogo. Né? Você vai dizer, não trouxe, ok, mas você vai ter que conversar, eles têm que checar se o que você é médico mesmo ou não. É obrigação deles fazer isso. Tá? Recomendação que eu faço, sempre viaje com a identificação médica, independente dela estar valendo naquele país que você está indo.
Mas é uma forma de você confirmar, para quem te interpelar, qualquer que seja a pessoa e por qualquer que seja o motivo, você dizer que é médico. Não é só a sua palavra, se de alguma maneira porta um documento. E aqui, vou fechando por aqui, 3 dicas importantes, 3 ações que ajudam muito você a equacionar o problema, a se acalmar. Agora você está lidando com você também, além do paciente. Pulso radial, solicite aparelho de pressão e oxigênio. A pessoa está passando mal, você chega, né? Fala assim, ah, meu Deus, o que será que ele tem, né? Aí vira para a aeromoça, né? Me dá o aparelho de pressão e me traz oxigênio. Aí tá todo mundo te olhando. Aí agora você pensa, e agora? E agora? Né? Conversa. Você tá sem saber o que fazer? Não, você sabe o que você vai fazer. Só que você precisa botar a sua cabeça em ordem, organizar. Você não está pronto para fazer uma anamnese clássica como você vê dentro de uma emergência do hospital. Está tudo confuso. E agora você começa a administrar e vai fazer isso. Você vai pensar, você faz uma anamnese toda fracionada. Você faz uma pergunta, daí a pouco você toma um pulso de novo, aí você faz outra pergunta. Aí você, cadê o esteto? Tem esteto mesmo. Então você vai, é fracionado, não dá para você fazer uma sequência, mas é assim que é. E assim você vai montando o seu quebra-cabeça e vai conseguindo atender aquele paciente. Ao final, né, você começou a atender o paciente com o seu cérebro assim, e depois de alguns minutos você está com o seu cérebro assim, está arrumadinho e você consegue pensar em tudo que o avião tem à sua disposição para fazer o atendimento. Todo esse material que o avião tem à disposição, com alguns diagnósticos mais detalhados naquela lista que eu coloquei, está aí no material que vocês estão recebendo. Por enquanto, muito obrigado. Muito obrigado, professor Eide. Excelente apresentação. Queria chamar, então, o Dr. Ricardo Maluf para falar rapidamente para a gente sobre os nossos direitos e nossos deveres numa situação dessa. Já agradecendo muito a sua disponibilidade de vir aqui hoje, nos presentear com um conforto do direito em relação a essas situações. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado à Associação Médica Libano-Brasileira. Aqui, muito obrigado na presença do presidente, Dr. Fares. Obrigado a todos, Dr. João, amigo Renato, Robert, e os demais amigos médicos. Aqui alguns médicos meus, não que eu esteja doente, mas muitos são ou médicos ou amigos e médicos, né? Meu nome é Ricardo Maluf, eu sou advogado, a gente trabalha com direito aeronáutico internacional, principalmente. É uma atividade um pouco diferente, mas eu primeiro quero agradecer e parabenizar o Dr. Eide, porque essa explicação dele foi espetacularmente maravilhosa. Conseguiu fazer um milagre, a matéria é muito extensa. Eu costumo abrir sempre e falar para todo mundo entender que a aviação é a atividade... Tá ligado? É a atividade mais regulada do mundo. Ela é mais regulada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sabemos que atividade financeira, então a gente gosta de viajar, gosta de ter dinheiro. Em terceiro lugar, medicina e farmacêutica. E quarto lugar, atividade nuclear. Isso no mundo, óbvio que é um estudo estatístico, ele não é científico, mas a gente sabe que é próximo da realidade. O que se falou aqui hoje, tudo isso está escrito. Absolutamente tudo está escrito. Nós temos todas as normas, até o tamanho da lâmpada de um avião está em norma. Tudo aquilo que se falou aqui existe norma. Nós, no Brasil, atendemos e obedecemos às normas mundiais da ONU, tal qual a OMS, para vocês, a Organização Mundial de Saúde. Para a aviação existe a OACI, ou ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Ela dita normas, regras. E, em segundo lugar, o Brasil absorve todas as regras e traz para a ANAC. A ANAC transforma isso, o Brasil não é burocrático, não, mas a gente transforma isso em regulamentos brasileiros de aviação civil. Chamamos de REBACs. Entre várias REBACs, eu estou indo rápido, porque isso aqui é matéria para 12 dias de curso. Então, assim, para ir rápido, para vocês entenderem. Nas REBACs existem todas as normas. Existe uma, se eu errar número, desculpa que eu não fiz nada apresentado, mas eu acho que é número 121. O doutor Eduardo me ajuda?
A 121, ela estabelece tudo isso, inclusive isso que o senhor acabou de falar, que é o kit que tem que ter em cada avião e depende de cada avião. Quando o Dr. Robert me ligou, o Roberto, meu amigo, perguntou, e aí, eu falei, de que avião você está pensando? Eu estou pensando business class da Air France. Eu falei, não, lembra da Transpantanal? 6 lugares, ATR, voa abaixo, não pressuriza, e o kit de primeiros socorros é um band-aid, um metiolate e um mercúrio cromo. E nós vamos aí sim sofisticando para aviões melhores, que tem sistema de pressurização, sistema de oxigenação e todos eles juntos. Então a gente não pode pensar só na aviação de grande porte. Tem a regional, tem a pequena, e essa também é perigosa, e essa também o médico é também chamado. Eu vou colocar alguns aspectos que eu acho que são muito importantes para vocês. Vamos falar de atividade segura ou não segura. Eu entendo que a aviação mais regulada é uma das atividades mais seguras do mundo. As ocorrências, estatisticamente, ele é muito pequeno. Em 2023, salvo engano, houve apenas um acidente fatal. Eu não estou falando aqui hoje de acidente, estamos falando de atendimento. Mas em termos de óbito a bordo, 0,21 passageiros por milhão de passageiros. Então, 0,21, ou seja, um passageiro a cada 5 milhões foi a óbito a bordo. No mundo, números da IATA também não tem uma base de estudo científico perfeito, porque aquilo que o senhor falou é real, não é tudo reportado. Por razões até porque às vezes o passageiro não quer que reporte. Então, nesse sentido, para quê? Eu vou rápido nisso, porque eu sei que é a pergunta final que eu vou responder, quem paga a conta do médico? Aguardem. Vai junto com o sorteio do single malt. Então, existe uma regra que vocês perguntam muito. Uma das perguntas que nos fazem. É obrigatório a companhia aérea ter médico a bordo? Não é. Mas é voo de longa distância? Não é. Mas é o voo da Qantas que vai à Austrália? Não é. Isso é uma opção da companhia aérea, caso ela queira. Não conheço quem queira manter a bordo, por conta da responsabilidade. O que existe hoje é uma norma muito severa, e o doutor Eide é especialista, no treinamento e capacitação da equipe a bordo, tripulação. A tripulação é muito capacitada para isso. Então, dentro de todo o kit, temos lá, eu vou falar como eu sei, tá? Tem o aparelhinho de pressão, tem o desfibrilador manual, tem empresa que já tem o elétrico, tem empresa que tem aquele automático, tem aquele que é aquela bombinha, isso tem que ter. Então, esse equipamento terá em todo voo. Cânulas terão. Não é. Oi, o desfibrilador automático, nenhum desfibrilador é obrigado na legislação brasileira. legislação americana só que o avião do Brasil que entrar nos Estados Unidos, ele tem que ter, para cumprir norma deles, não a nossa. Exato. Então, as normas europeias e americanas, elas são um pouquinho mais rígidas que as nossas. Mas eu assim, talvez não assegurando, mas talvez mais de 90% mantenham um bom equipamento a bordo. Ou seja, o médico que é convidado, voluntariamente, lembre que o convite é voluntário, o médico não é obrigado? Não. Mas a lei, a norma ética, o princípio humanitário ético que rege a profissão do médico, os obriga intimamente a atender. Mas o Código Penal também te obriga. Então, vamos lá, não é bem assim. Então, a omissão de socorro é crime. A pena é pequena, mas é crime. E o Código e as normas éticas te obrigam por princípio humanitário. Diz o americano, diz o europeu, que você pode ganhar até milhas. Tem empresas que dão milhas pelo atendimento a bordo, porque eles consideram você good Samaritan, o bom samaritano. E só. Um muito obrigado, muitas vezes ganha uma garrafinha de vinho a mais para lá, só que o camarada às vezes ficou 12 horas a bordo atendendo um caso mais grave. O caso grave, normalmente, é essa síncope, é o ataque cardíaco, que a gente chama vulgarmente, é o desmaio, é o mal-estar, mas você tem uma outra situação que vocês têm que considerar. Pode acontecer que a empresa aérea deu causa ao acidente a bordo. Um exemplo, uma faca nas mãos da comissária perfura a perna do passageiro. A causa da companhia, a companhia tem que pagar você.
A gente esquece desse caso. Esse caso é real. E ele acontece. Um copo que cai, uma garrafa que machuca, um carrinho que sai do galho e transporta e machuca pessoas. Acidentes a bordo são muito comuns e podem precisar de uma assistência médica. Por que o tripulante não dá e não presta a assistência médica? Para vocês entenderem, e ele sabe melhor que eu, eles se transformam quase que, entre aspas, e mal comparando, como um enfermeiro de vocês. Então ele passa a ser o auxiliar do médico. Nesse momento ele é o auxiliar do médico. Então ele não pode dar o atendimento por razões profissionais, ele não pode exercer o ofício não autorizado, quer dizer, só o médico poderia. Claro que tem aquela situação, né? Tem médico a bordo, e o médico ele é oftalmologista, ele entende dos olhos. Dermatologista. E o problema é um problema, sei lá o que, de coração. Então, são situações que, para que o médico não se preocupe, ele deve comunicar à tripulação, ele deve comunicar no melhor momento possível que ele está num ambiente adverso, que ele está atendendo uma situação que ele não está preparado. O ambiente adverso, ele está a bordo, ele está no avião, ele está a 10, 12, 15 mil pés, ele não sabe o que fazer, o equipamento é restrito, é bom, mas é restrito. Então ele está ali em uma situação adversa de emergência. A gente sabe o que acontece, a gente sabe que o médico quer receber. Então, eu também quero falar um pouquinho do final para vocês, para ser rápido, o mais rápido possível. O que acontece com a remuneração do profissional? No Brasil, existiram poucos casos. Tem um caso célebre e bastante conhecido contra a Latam. O médico demandou judicialmente contra a Latam, querendo os honorários. E o juiz e o tribunal, isso foi na terra do Rio Grande do Sul, falaram, negativo, porque você atendeu aquela pessoa, o seu atendimento foi prestado à pessoa, ao aí já paciente, né? Ao passageiro que aí é um paciente. Então, nesse caso, a tua relação é com ele. E nós, como advogados, sugerimos o quê? E diga para o paciente, eu vou pegar um familiar seu telefone, deve ter aí um plano de saúde, e eu vou cobrar e vou receber através do seu plano de saúde, através do reembolso, ou através de um acordo que eu estou te atendendo. Não foi causa da companhia aérea? Quais causas da companhia aérea? As causas acidentais, que normalmente a bordo são raras, mas elas acontecem e a gente conhece alguns casos. Seguro cobre. Seguro cobre também, né? Não o seguro da companhia aérea, mas o seguro da pessoa. O seguro da companhia aérea vai ser uma briga sem fim, porque o seguro vai falar, você está atendendo. O seguro no caso de acidente. Desculpa, nos acidentes, e eu não estou falando de acidente fatal, estou falando do acidente do carrinho que machucou o dedão do pé, né? Não estou indo no caso leve para o caso grave. Os seus casos são muito mais importantes. Situações que um advogado recomenda. Tenham sempre uma testemunha ao lado. Chamem alguém, venha junto comigo, veja a minha situação. Preste atenção no que está acontecendo. Esse camarada vai, desculpa, mas vai morrer nas minhas mãos. Você está vendo que eu estou limitadíssimo. Eu sou apenas, sei lá, desculpa, dermatologista. Eu sei fazer... É que eu sou dermatologista também, viu? Por isso que eu brinquei, não é que eu... Né? Eu sou dermatologista também. Aquilo que o Dr. Eide falou, é muito importante. Eu acho que é bacana vocês conhecerem. Eu trouxe, mas é longo. Eu não vou ler porque é todo mundo mais tarde. Mas eu acho que é muito bacana isso que ele vai colocar. A lista dos kits obrigatórios e necessários que estão a bordo. Já está no Zap, né? Esse é muito importante cada médico ler, porque você sabe com o que pode contar. E muitas vezes não sabe com o que contar. Existem medicamentos. Não só aspirina, eu vi a lista ali, eu conheço a lista, é muito medicamento. Para te falar a verdade, eu não entendo patavinas disso, então não sei para que serve. Além da aspirina, mas está lá. Tem uma, na verdade, você ri, mas nós somos advogados. Não sei o que está escrito. Mas aquilo é necessário. Mas tem seringa, eu sei que tem cânulas, tem luvas, tem máscaras, antissépticos. Na lista que eu passei para vocês, eu fiz um agrupamento um pouco diferente. Eu coloquei o medicamento, tem a lista lá oficial da ANAC. Mas aí eu coloquei o medicamento e quais situações e em que dose esse medicamento deve ser ou pode ser utilizado. Tá? No material que eu passei para vocês. Então vocês vão ver uma coisa um pouco diferente da rotina médica, né? É do medicamento saindo para as patologias que ele pode ser utilizado. Tá? É esse material, é um dos materiais que eu montei para vocês. É super recomendável que os médicos conheçam. Não se recomenda juridicamente a omissão.
nem fingir que dorme, mas pode dizer, e eu li num caso americano, por acaso, um caso longo, mas que o médico não socorreu, mas ele argumentou que ele havia bebido muito e que ele estava alcoolizado. Ele ficou na tal da sala VIP, ele bebeu na sala VIP, ele bebeu a bordo, falaram o médico a bordo, ele falou, não vou porque eu não estou no meu melhor estado. Né? Então também é justo. Para isso a testemunha local é importante. Quem pode ser sua testemunha? A tripulação é muito justa nessa hora, eles são pessoas muito bem treinadas por equipe como a sua. Elas são equipes que conhecem a situação, teoricamente estão preparados para isso. Né? Nós não conhecemos equipes despreparadas. Então, eu entendo que assim, o cenário é ruim, o ambiente é adverso, o equipamento é limitado, a situação é imprevista e o médico não tem nenhum histórico muitas vezes, e a pior situação é realmente para o médico ter que enfrentar isso durante longas horas, mas apenas assim, agradecendo pela existência de vocês encerrando, como bons samaritanos e pelo juramento ético que vocês fizeram. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado. Só uma coisinha também em cima disso. Eu tenho utilizado esses raciocínios, a gente tinha esse curso lá na USP durante 15 anos, um pouco antes da pandemia. Era o único curso dentro de uma curso de especialização, era a única aula ou dia que era aberto para não inscritos, era aberto para médicos convidados, porque eles não achavam esse curso em outro lugar. E uma das coisas que eu pessoalmente defendo é que você não deva ou não caminhe, mantenha a sua condição de voluntário. Essa posição eu defendo. Mantenha a sua condição, não queira transformar aquilo numa situação de relação médico-paciente formal, seja lá por qual motivo for, porque você também responde por isso. Se você cometer um erro, você responde por isso. Se você tentar transformar aquela assistência voluntária, é voluntário naquilo que você puder fazer de melhor, dentro do seu melhor conhecimento. Mas eu não recomendo transformar isso num atendimento formal, pago, porque você também vai responder por isso. Se der alguma coisa errada, uma sequela, você vai responder junto. Excelente. Muito obrigado, professor Eide, professor Ricardo. Depois a gente vai colocar no grupo os contatos do Dr. Ricardo Maluf, do escritório, para que, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum problema no futuro, que isso seja devidamente documentado. Muito obrigado. Eu vou abrir rapidamente para perguntas, a gente está com a hora muito adiantada. Professor Chakra, rapidamente, depois o professor Walid. Professor Carlos Eide, apreciei muito sua palestra no seguinte ponto. Você não necessariamente necessita fazer o diagnóstico. Não necessariamente você necessita fazer o diagnóstico. Mas, enquanto o senhor apresentava, eu lembrei de alguns pontos, responsivo, não responsivo, e saber se está em parada cardíaca ou não. E muitos de nós, seguramente, moramos em prédios de apartamentos. E sempre tem essa ideia, a gente diz, politicamente incorreto, o gordo do 6º andar, tem um médico no 5º andar, e você é chamado. Muito daqui, eu passei para situações no próprio apartamento, quando você é chamado. Então é bom que tenha um aparelho de pressão, as dicas sobre eventual diagnóstico não é uma necessidade, gostei quando falou que a gente tem que atuar enquanto espera a ambulância, né? De alguma maneira, mesmo na parte terrestre, né? Nesse ponto é que eu gostei muito da sua palestra. E as dicas para saber se está em parada cardíaca ou não, põe a mão no ombro, chama, e que a gente deva ter um aparelho de pressão, que é diferente do avião que a tripulação tem, a gente às vezes tem que ter em casa o aparelho de pressão, o estetoscópio. Muito obrigado pela sua palestra. Obrigado, Dr. Chakra. Walid. Parabéns pela apresentação. Excelente. Você conseguiu fazer com que os médicos aqui tirassem as roupas penduradas, dobrar as roupas e colocar no cérebro como deve chegar, né, e abordar um paciente. Eu tenho uma dúvida com relação ao álcool, que é muito comum servir em bebida alcoólica em voos. O que a pessoa está acostumada a tomar aqui na Terra, lá em cima,
se ela for degustar ou beber aquela bebida alcoólica na mesma quantidade que ela acha que está acostumada, lá em cima a ação do álcool é um pouco diferente, não é verdade? Só um minuto, professor, só um minuto. Oi, entendi a pergunta. Não sei responder. Cientificamente, se existe um efeito maior. A questão é, lembre-se da associação das coisas. Você pode estar lá em cima, o efeito do álcool, e você está diminuindo, você tem menos oxigenação. Aí você pode estar somando essas coisas. O álcool sozinho, tá lá na altura ou tá aqui embaixo, eu não sei se faz diferença. Talvez lá em cima a gente desidrate um pouco mais e isso aí potencializa. Tem esses outros fatores, a desidratação, né? E aí sim... Sim, com certeza, a dose que você usa aqui embaixo, você vai usar em cima, você vai ter um efeito de estimulante à insulina, você vai fazer hipoglicemia, você vai acertar o gatilho da síndrome vasovagal. Isso pode. O álcool seria, vamos dizer assim, o que iria iniciar tudo isso. Então, a abordagem do paciente e saber se ele tomou alguma bebida alcoólica, né, mesmo ali a bordo, ou antes, ou até mesmo antes, ele acha que ele não vai ter problema nenhum se ele tomou antes de ele entrar no avião. Quando ele sobe, ele vai ter o mesmo efeito se ele tivesse bebido a bordo. Lembra quando o médico toma, né? Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, talvez aos dois, doutor Eide e doutor Ricardo. No caso, o dentista, estando num voo onde não há médico, e de repente eu sei fazer um procedimento de massagem cardíaca, usar umbu, eu poderia atuar ou não como auxiliar ou como tentativa de manter a vida dessa pessoa? Você, no meu ponto de vista, você pode atuar tanto quanto você pode atuar em terra. As ações de primeiros socorros, elas não são exclusivas do médico, elas são de qualquer pessoa treinada. Então você pode ter sido treinado em diversos ambientes, numa empresa ou na sociedade, você pode ter curso. Agora, não se esqueça que se o nível de conhecimento seu for esses primeiros socorros, a tripulação também tem. Eles que cuidam. Todos eles têm. Então, eles às vezes se calam até que apresente-se algum médico e tal, mas todos eles são treinados também, inclusive no uso do desfibrilador. Isso. Se você não souber, eles sabem usar. Eu não recomendaria. É muito básico que eles são. O senhor não recomenda? Não. Ótimo. Ao dentista não, a menos que aqui nós estamos falando de profissionais da área médica que tenham preparo para esse atendimento. Mas a gente não poderíamos fazer muita coisa além do procedimento básico. Agora, qualquer um de nós é obrigado a prestar socorro a alguém. Desde que não tenha ninguém. De conhecimento. Desde que não tenha ninguém para prestar. O dentista, ele tem algumas obrigações na clínica dele que pode ir além de um simples primeiro socorro. Ele tem que saber lidar com anestésico, com intoxicação anestésica, ele tem mais conhecimento do que mero primeiro socorro, como profissional. Então, se ele for emprestar esse conhecimento aprofundado dele para essa ação, por que não? Mas tem que verificar se ele é o último, né? Eu também tenho medo, e eu queria, acho que se puder encerrar, eu queria encerrar com isso. Uma época da minha vida eu viajei bastante. Viajando bem também. Se você tem um filho seu num avião, esse filho seu passa mal, você não está lá, e o desfecho não foi favorável, se é que você me entende, e aí você fica sabendo que naquele voo tinha um determinado médico ou alguém com grau de conhecimento importante que se omitiu. Eu gostaria de, se você pudesse responder, o que você gostaria de fazer com esse cidadão? Também não trucidá-lo. Então, não precisa responder. E daí vem a pergunta que ia fazer, eu tinha feito para o Ricardo, mas eu quero falar um público.
que quando o cara chama médico, todos nós a gente já acha que o cara está olhando para mim. Ele já sabe que eu sou. A empresa aérea sabe que são os médicos deles de voo. Não, só se você se declarou médico, não tem como ela saber. Mas, gente, vamos lá, volto de novo. Tem um juramento aí atrás. O juramento está por trás disso. O fundamento humanitário da profissão é um dos conceitos basilares, né? Então, assim, é o princípio humanitário. Então, a missão do socorro, ética, moral e humanitária é o que está acima de tudo isso. Estados Unidos protege, né, o voluntário. Ele tem a Good Samaritan Law. Muitos países que não têm a lei, essa lei do bom samaritano específica, ela utiliza, do ponto de vista nos julgamentos e tudo, ela utiliza mesmo os conceitos, protegendo aquele indivíduo que voluntariamente se propõe a ajudar, mesmo que não tenha conseguido, ou mesmo até que tenha causado prejuízo. Aí vale uma regra, bom senso, nunca faz mal também na hora de você fazer algum procedimento lá em cima. Última pergunta, doutor Gomia. Ricardo Gomia, parabéns. Deixa eu só, é bem rápido, tá? Então, esse voluntariado é muito interessante, porque isso existe. Apesar de a gente não ter isso documentado, mas existe. Eu fui por 10, 12 anos médicos da Varig, que a velha guarda conhece, talvez a nova guarda não conhece qual é a companhia aérea. E a gente tinha uma regulamentação que foi muito boa de você ter colocado, que te resguarda um pouco na questão de algumas companhias que te dão um suporte em terra, que é muito difícil você fazer diagnóstico. Então a ideia não é ninguém fazer diagnóstico. Mesmo porque se você tem uma parada, onde você põe essa pessoa? Então teve estudos nossos mostrando que a Gale era o melhor lugar. Gale, para quem não sabe, é a área de alimentação ali, entre troca de corredores ali. Então ali foi o melhor espaço resolvido para o melhor atendimento desses pacientes. E se eu tenho uma convulsão, por exemplo, eu passei por uma dessa na época que eu era médico da Varig ainda, e eu tive um cenário de uma convulsão de um australiano que não usou medicamento e ele começou a sangrar por ter mordido a língua. E aí foi um caos porque você tem documentação e regulamentação de espaço aéreo. Além de tudo isso, onde para esse avião? Onde determina que esse avião... Quem define que o avião é o comandante, claro. Mas se o médico colocar isso... Então é uma situação muito crítica. A gente falou aqui mas são cenários muito críticos que nós, dentro do avião, nós podemos sofrer. Então esse cuidado a gente precisa ter. Por isso que é um curso de 6 a 8 horas, né? Gomia, deixa eu falar. Toda convulsão passa sozinha. Toda e qualquer convulsão. Pode demorar um minuto, pode demorar um pouco mais, mas ela passa sozinha. Só que você imagina que você tem 3, 4, 5 médicos a bordo e cada um fala assim, você deu diazepam? Você deu diazepam em altitude acima de 10 mil pés? É interessante para você dar no sistema nervoso central que você vai mexer com o diazepam acima de 10 mil? Nos protocolos, seja do SAMU, seja protocolos da área de esporte, do futebol também, seja protocolos de emergência em consultório, a regra que a gente tem utilizado, eu tenho utilizado, escrevi livro e pus essas regras também, do futebol, para os médicos a gente colocou isso também, até 3 minutos não faça nada. De 3 a 5 minutos em convulsão, né, considere utilizar o medicamento. Passou de 5 minutos em convulsão, utilize medicamento. Os aviões têm o medicamento. Nós não sabemos qual. Ele tem anticonvulsivante lá. Sedativo anticonvulsivante. A gente não sabe exatamente aquela companhia qual medicamento que ele vai pôr lá dentro. Cada companhia mas tem. Então, a gente tem utilizado em protocolos de emergência essa regra. Até 3, nada. Só sustenta a cabeça de lado para